A vida das nossas crianças em Derry não está fácil. E, gente, o trailer do quarto episódio já apresentou que vai ficar pior, vai ficar mais difícil. E escondido ali nos frames desse trailer tem muita coisa boa pra gente analisar. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Rio Comigo. O último episódio de It, Bem-vindos a Derry, terminou com uma sensação de que as coisas iam começar a dar certo para os nossos queridos garotos. Mas o trailer do quarto episódio já veio jogando um balde de água fria. E como você sabe, nós analisamos absolutamente tudo aqui no nosso canal. Então já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. E agora, então, vamos analisar quase que frame a frame tudo que saiu nesse trailer relacionado ao episódio 4 dessa temporada de It, Bem-vindos a Derry. E é um trailer relativamente curto, são 55 segundos. Basicamente um preview daquilo que eles vão mostrar na história agora nesse próximo episódio. E que já começa com uma música sinistra tocando e um interrogatório do Dick Hallorann com o Tenniel, com um dos membros dos povos originários daquele local e que nós conhecemos no último episódio enquanto ele conversava ali com a Rose. E que, como nós sabemos, ele monitora ali as escavações que estão sendo realizadas pelos militares. E que provavelmente foi assim que ele foi parar nesse interrogatório, já que provavelmente os militares descobriram que ele estava por ali e prenderam ele para saber o que ele tinha descoberto, o que ele sabia que eles estavam fazendo. E, gente, vamos combinar que não tem jeito melhor de interrogar uma pessoa do que com o Dick Hallorann. O cara consegue extrair qualquer informação da mente do interrogado, invadindo a mente da pessoa. E é exatamente o que ele vai fazer aqui. E ele ainda diz pro Tenniel que o que eles querem que eu faça com você não vai ser nada agradável. Enquanto do outro lado do espelho ali nós vemos o General Shaw e o Leroy. E aí então o Dick começa a fazer a invasão da mente do Tenniel. E que não nos é mostrado aqui exatamente o que ele vai encontrar lá, mas provavelmente alguma coisa relacionada ao que ele sabe que existe naquelas florestas de Derry. E aí então temos a vinheta da série, dizendo que no próximo episódio em It, Bem-vindos a Derry, e nós vemos ali ele começar a invadir a mente do Tenniel. E parece ser um processo doloroso tanto para o Dick Hallorann quanto para quem está sendo invadido, nesse caso o Tenniel. E então nós começamos a ouvir a voz do narrador dizendo: você se abaixa e se protege, ou seja, ouviremos a voz do Bert, da tartaruga, mascote de Derry, pedindo que as pessoas se abaixem e se protejam, provavelmente em algum tipo de vídeo demonstrativo de como se comportar no caso de um ataque nuclear. E a cara do Tenniel sofrendo, enquanto o Dick tenta invadir a mente dele. E enquanto nós ouvimos aqui a voz da Lily dizendo: quem quer que tenha matado Ted, o Phil e a Suzy voltou a nos atacar ontem à noite no cemitério. Então o que isso significa? Significa que a Lily, a Roni, o Rich e o Will vão ir para a delegacia de polícia mostrar as provas, as fotografias que eles tiraram, tentando de alguma forma assim libertar o Hank. E o que a gente deve imaginar provavelmente não vai ser fácil, afinal de contas, o chefe Bowers aqui provavelmente vai desacreditar as provas que eles estão trazendo. Olha a cara dele aqui nessa cena. E ele está acompanhado ainda dos outros dois policiais que provavelmente são aqueles que ficaram de tocaia lá, monitorando a movimentação do Hank. E aí voltamos pro Dick tentando invadir a mente do Tenniel, e então vemos uma das cenas que, na minha opinião, vai ser uma das mais perturbadoras desse episódio, que é quando o Will e o Leroy vão pescar pescaria de pai e filho. E aí o Will vai estar sozinho ali enquanto o Leroy vai pro carro buscar mais iscas ou alguma outra coisa, e o Will vai ver ali um peixe, uma carpa talvez, se aproximando dele, e vai se abaixar para ver o que é, e vai ser puxado, dragado para dentro do rio por um braço, gente, um braço aparentemente todo queimado, ou seja, seria aqui o corpo de uma das vítimas do incêndio da Black Spot, ou pelo menos uma manifestação da coisa desse corpo, e puxa ele para a água, que provavelmente vai soltar um grito em algum momento e vai fazer com que o Leroy, que está lá no carro, corra para ir salvá-lo. Enquanto então nós vemos aqui uma das visões, uma das experiências sobrenaturais, psíquicas, que o Dick vai ter nesse episódio, onde ele parece ali estar no meio de uma floresta, ouvindo algum barulho ensurdecedor. Será que isso vai fazer parte da visão que ele
vai ter enquanto está dentro da mente do Daniel? E aí ouvimos a frase dita pela Charlotte para o Hank. Olha só essa relação. Charlotte conversando com o Hank, dizendo que você terá que prestar contas e dizer a verdade. Ou seja, provavelmente aqui pedindo que o Hank diga exatamente onde ele estava na hora do crime, que é um segredo que a gente já tinha questionado em relação ao último episódio e que provavelmente pode de alguma maneira aqui inocentar ele e impedir que ele seja preso. Mas para isso ele vai ter que entregar aqui algumas verdades, que alguma reunião secreta do próprio movimento que busca ser uma espécie de resistência e busca os direitos para os negros. Será que ele vai entregar? Eu acho bem difícil, hein? Agora, por que a Charlotte está falando com ele aqui? Talvez o que aconteça é que depois eles irem reunir essas provas, as crianças irem reunir as provas, tirarem as fotos, e a polícia de alguma forma desacreditar essas provas, o próprio Will talvez peça para Charlotte tentar intervir para que o Hank, o pai da sua amiga, e que é a sua paixãozinha secreta, não acabe sendo transferido para Shawshank e nem morto na cadeira elétrica, né? Então, provavelmente, depois do pedido do Will, é que ela vai ir atrás do Hank e tentar ajudar aqui a provar que ele é inocente. E ele diz, a verdade é que eu não fiz nada com aquelas crianças. O que é uma verdade, mas também não prova onde ele estava no horário do crime. E o que pode ser um indício de que vai ser difícil ele dizer exatamente onde ele estava. Voltamos para o Dick, e então temos o Leroy, de alguma forma aqui, confrontando o General Shaw, perguntando que diabos você quer que a gente persiga? Ou seja, ele quer que o general seja mais específico em relação a qual é a criatura que eles estão atrás. Principalmente porque essa cena deve acontecer exatamente depois do interrogatório do Daniel, aonde então o Leroy vai ver alguma coisa ali relacionada à reação do Dick, enquanto tá na cabeça do Daniel, que vai deixar ele de alguma maneira aqui apavorado. E ele meio que invade a sala, né? Porque olha a recepcionista da sala do general aqui, como se não tivesse conseguido impedir que ele entrasse. E a cara do general, do tipo, bom, senta aí, meu amigo, que agora eu vou ter que te contar exatamente atrás do que nós estamos. Ou será que ele vai mentir de novo aqui pro Leroy? E aqui voltamos pro Dick, onde provavelmente vai ser a hora em que ele vai invadir a mente do Daniel. Olha só a reação do Daniel. E continuamos ouvindo a tartaruguinha dizendo abaixe-se, proteja-se, abaixe-se, cubra-se. Ou seja, Maturin vai estar de alguma forma aqui manifestado nesse episódio. E aí, gente, nós temos a Marge no banheiro da escola se olhando com um aspecto de dor aqui e mexendo na altura dos olhos, já que nós sabemos que ela está sempre incomodada com o tamanho dos olhos dela. Será que de alguma forma nós veremos aqui uma manifestação da coisa, criando a ilusão na cabeça dela de que ela está com algum tipo de inseto nos olhos, que é exatamente o que ela tinha dito para Lily lá no início da série, de que ela tinha olhos de inseto? Mas é muito provável que a coisa comece de alguma maneira aqui a se manifestar para Marge. E logo na sequência nós vemos os óculos dela caindo, quebrados, ou seja, provavelmente vai acontecer alguma coisa com os olhos dela. E aparentemente ela está aqui na sala de aula, então pode ter sido alguma criança atirando um objeto e esse objeto tenha ido bater no olho dela, machucando o olho dela e quebrando os óculos. O que pode justificar o fato de ela estar usando um tampão nos episódios seguintes. O que vocês acham? Será que foi a coisa que se manifestou aqui de alguma forma e fez com que ela mesma se machucasse? Ou será que foi alguma sacanagem de alguma criança daquela turma que machucou os olhos dela mesmo que sem querer? E aí temos o Will sendo afogado exatamente na continuação daquela cena que nós vimos um braço puxar ele para dentro da água. E de novo o Dick Halloran tendo visões ali com a mão nos ouvidos. E olha só que legal, o Will abraçando a Charlotte, ou seja, provavelmente, pela cara de preocupação na Charlotte, provavelmente vai acontecer alguma coisa com o Will, além desse banho de rio aqui que foi extremamente traumático, e vai fazer ele abraçar e pedir ajuda para a mãe dele. Talvez seja exatamente a situação relacionada ao Hank, o pai da Roni. E então voltamos pro Dick, que vai ter de alguma forma uma visão com a sua avó, como nós vimos anteriormente no episódio anterior, ele observando a avó dele lá no covil do Pennywise, no covil da coisa, e que foi a pessoa que ensinou ele de alguma maneira a utilizar os poderes sobrenaturais, já que ele e a avó se comunicavam sem sequer abrirem a boca, e que isso foi mencionado lá no filme O Iluminado, pelo próprio Dick. E então vamos para o momento antes do Will ser afogado, onde eles estão pescando passa um balão, e balão a gente sabe que é a manifestação da coisa. E olha lá a tartaruguinha Bert, ensinando as crianças, abaixe-se, cubra-se, abaixe-se, cubra-se. Então nós veremos isso provavelmente ser exibido na escola, e talvez seja exatamente o momento onde vai acontecer alguma coisa com os olhos da Marge. E voltamos a ver o Dick aqui no meio de uma floresta, e então, gente, olha só o que aparece. Em algum
algum momento nós veremos essa imagem, a silhueta do Pennywise, e que eu arrisco a dizer que isso deve aparecer talvez durante o que quer que aconteça com os olhos da Marge, então provavelmente vai ser resultado de uma manifestação da coisa, e que provavelmente vai acontecer durante uma aula onde eles vão estar passando o vídeo do Bert, com orientações de como eles devem proceder no caso de um ataque nuclear, se protegendo disso. E que então, durante essa exibição no projetor, apareça essa imagem. Será que é isso? Embora isso aqui pareça estar com uma qualidade muito maior, né? Dando a entender que talvez eles estejam de alguma maneira olhando pela janela e vendo essa silhueta. Para quem será que o Pennywise vai aparecer? Na minha opinião, é para a pessoa para quem ele já demonstrou interesse em aparecer, para o Will. É o Will quem vai ver o Pennywise. E então temos a vinheta It, Bem-vindos a Derry. Fechando assim esse preview, esse mini trailer com cenas do que nós vamos ver no próximo episódio da série. E eu não sei vocês, eu tô muito interessado em saber o que vai acontecer. Agora comenta aqui embaixo para quem você acha que o Pennywise vai aparecer e quais são as suas teorias para o futuro da série. Será que as fotos que as crianças apresentaram lá na delegacia de polícia vai servir para alguma coisa? Será que alguém vai acreditar neles? Eu espero mesmo que sim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali na opção de hypar. Isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e assim o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, claro, você viu comigo.